Olá, meus irmãos! Glória a Deus! Estamos juntos para o nosso 10º dia de encontro. Que alegria, que prazer receber você aqui comigo mais uma vez. Mas antes de a gente começar, eu quero fazer uma defesa. Ontem mandaram mensagem aqui para mim dizendo que o meu quadro ali tá torto. Não tá torto, gente. É que eu tô gravando com a câmera meio de revesgueio. Você conhece essa expressão? Não. Então, como tá em meio de revesgueio, a impressão é que o quadro tá torto, mas não tá. Essa parede que você tá vendo aqui, ó, essa aqui, ó, ela não tá atrás de mim, ela tá do meu lado, tá bom? Então, eu tô de quina. Ó, aqui é a parede de trás. Os quadros aqui atrás estão atrás de mim de verdade, tá bom? Essa parede aqui, ó, ela tá do meu lado esquerdo. Então, é isso. É uma ilusão de ótica, mas não tá torto, tá bom? Qualquer coisa eu tiro o quadro. Os irmãos não gostaram? Eu coloquei o quadro ali, eu achei tão bonito. Eu gosto de águia. Vou até mostrar uma águia que eu comprei. Olha que lindo isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui eu me dei de presente. Quer me dar uns presentes pra mim colocar aqui, ó? Você podia me dar uns presentes, né, gente? Pra mim poder decorar aqui o meu escritório. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrar na palavra. Ontem foi uma bênção. Pra mim foi o melhor dia até aqui. Eu creio que hoje vai ser tão poderoso quanto. Mais no nome de Jesus. A gente está falando sobre os 5 ministérios, sobre a importância de entendermos as funções de cada um de nós no corpo de Cristo. Nós somos pedras vivas, somos trabalhadores e fomos chamados para desempenhar o ministério em todas as esferas da sociedade. Há apenas 5 ministérios que Deus pode nos usar. São 5 dons, habilidades, características que você vai fluir. Eu te digo, talvez, teve até um irmão que me perguntou, me mandou mensagem. Eu sei, peço até perdão, às vezes eu deveria compartilhar mais, principalmente no Instagram, onde que a maioria dos irmãos estão. Mas eu tenho dificuldade nessa habilidade aí, né? Ao mesmo tempo que eu produzo muito, a gente tá aqui, eu gosto disso, você ficar ali no celular, no Instagram, pra mim é um bloqueio que eu tenho que romper. Mas me perguntam muito via WhatsApp. E eu quero te falar, quando eu abrir uma caixinha no Instagram, manda sua pergunta, porque senão você perde a oportunidade, tá? Então, assim, me perguntaram, pastor, essa questão dos 5 ministérios não estão ligadas com as nossas aptidões, aptidões naturais mesmo? É como se fosse um teste vocacional? E eu respondi, sim, não estaria errado você conectar as duas coisas. Porque Deus te criou para um propósito, Deus te criou para uma missão e Ele te deu características que vão cooperar para o cumprimento da missão que Ele tem na sua vida. Por isso que é fundamental você descobrir, dentre os 5 ministérios, qual é a área que Ele deseja te usar. Talvez você vai ser um pastor, você vai ser um mestre, um evangelista, um apóstolo, um profeta. Então, quando você compreende o seu ministério, vai ficar mais fácil para você encontrar sua profissão, fica mais fácil para você se encaixar no corpo de Cristo, fica mais fácil para você aprender a se posicionar diante das circunstâncias. Eu percebo que o meu olhar é um olhar de ensino, então eu estou sempre buscando aprender. Tem pessoas que o olhar dele é um olhar sensível, então ele vê por trás, ele é profeta. Tem gente que o olhar dele é um olhar de oportunidades, então ele vai ser um evangelista. Tem pessoas que o olhar dele vai ser um olhar por cima, ele está vendo lá na frente, ele vai ser um apóstolo. Tem pessoas que o olhar dele é um olhar honesto, gentil e puro, porque ele vai ser pastor.
Você sabe, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Talvez é um dos temas da palavra de Deus que mais despertam em mim paixão, desejo de entender. E em tudo eu consigo ver os 5 ministérios. Eu consigo ver os 5 ministérios na igreja, eu consigo ver os 5 ministérios no trabalho, eu consigo ver os 5 ministérios. Tudo que eu faço eu consigo perceber os ministérios. Então, isso faz com que se torne mais fácil o meu posicionamento diante de circunstâncias, porque quando você entende o seu lugar no reino de Deus, você não se envolve com coisas que você não deve se envolver. E você acaba se tornando intencional em coisas que você deve se envolver. Por exemplo, quando eu entendi que eu tinha o ministério, a unção sobre mim do mestre, eu disse, eu preciso estudar. E é através disso que eu vou responder o chamado do Senhor na minha vida. Deus me disse então que eu fui chamado para dedicação exclusiva, então eu percebi, eu vou ser pastor e a minha ênfase pastoral vai ser ensinar a palavra. Eu não vou ser um pastor profeta, eu não vou ser como aqueles homens cheios da unção, que liberam poder. Eu libero poder sim, mas é através da palavra. Então eu ensino a palavra, eu encontro o meu lugar. Você sabe, quando você encontra o seu lugar, você para de se comparar. Quando você encontra o seu lugar, você começa a perceber o porquê você é do jeito que você é. E você para de querer questionar a Deus pela sua vida, ou até mesmo por aquilo que você passou, por aquilo que você gostaria de viver. No dia que eu entendi a unção ministerial que Deus me deu, eu me tornei uma pessoa mais segura. Todos os nossos problemas estão revelando a nossa falta de identidade e a identidade que ainda não desabrochou, não aflorou em nós. Mas quando você descobre quem você é, você começa a ganhar segurança, você ganha direção, você ganha propósito. O problema é que normalmente nós pensamos e sempre perguntamos para o Senhor: Deus, quem eu sou? Por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E nós pensamos que esse quem sou, meu propósito, meu chamado, está relacionado com habilidades naturais apenas. Naturais. Mas você precisa entender, por exemplo, eu tenho esse chamado de ensino. Eu sou um mestre, então eu entendo as coisas. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou pastor. Então eu leio a palavra, Deus fala comigo, eu consigo ensinar, eu consigo aconselhar baseado na palavra. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma pessoa, com um amigo meu, e eu percebi que enquanto eu respondia as perguntas dele, tudo que eu falava, o Espírito Santo me trazia um versículo. Daí você me diz, pastor, é porque você lê bastante a Bíblia. Sim, mas isso fala de uma unção que Deus me deu, que está relacionado com o meu ministério. Mas eu percebo que não é só quando eu estou aconselhando as pessoas que a unção do mestre flui. Eu percebo que essa unção de ensino me capacita a prosperar também. Teve um momento da minha vida que eu passava muita dificuldade financeira e o Espírito Santo falou para mim, começa a empreender. Eu abri uma empresa e eu comecei a estudar sobre como fazer a minha empresa crescer. E eu tenho tido certo êxito nisso. E daí eu não sabia como liderava as pessoas, tanto na igreja quanto na empresa, e eu comecei a estudar sobre esse assunto. Daí você diz para mim, pastor, mas todo mundo que estudar aprende. Pois é, mas pessoas que têm essa capacidade mais bem desenvolvida, não do estudar, mas sim do aprender, do entender para comunicar, essas pessoas, elas conseguem encontrar segurança e conseguem resolver os seus problemas mais fáceis, de forma mais simples. Você, por exemplo,
que tem a unção evangelística fluindo na sua vida, você vai perceber, você vai conseguir se conectar com pessoas de forma muito mais fácil. Você vai conseguir conquistar pessoas de forma muito mais fácil. Você vai ser um ganhador de almas muito mais exitoso. Só que isso também vai poder ser aplicado em todas as esferas da sua vida. Você vai poder ser um líder na sua empresa, você vai poder ser um vendedor, você vai poder ser um empreendedor, você vai poder ser um palestrante, você vai poder ser tantas coisas, que o fato de ser um evangelista e ter essa unção, essa comunicação. Por exemplo, o fato de você ser um pastor vai guiar e vai te direcionar para seguir essa área chamada de humanas. Por exemplo, o mestre, o pastor e o evangelista, eles são das áreas de humanas. Enquanto o profeta, às vezes ele vai mais para a área de exatas. Por quê? Porque ele precisa compreender as coisas. Já o apóstolo, ele fica ali beirando as duas questões, que não são questões bíblicas. Eu só estou colocando em forma de exemplo didático para o nosso aprendizado. Porque eu acredito que quando você descobre o teu chamado, quem você é, a sua identidade, as coisas vão se tornando mais simples. A sua profissão, ela é o resultado do seu ministério. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, você acredita que uma pessoa nasce para ser um médico, um advogado? Você acredita que o nosso chamado está relacionado com a função que nós desempenhamos no nosso dia a dia? Eu respondi não acredito. Não acredito. Eu não acredito que ninguém nasceu para ser médico. Ninguém nasceu para ser advogado. Nós nascemos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui para manifestar Cristo. E o trabalho do Espírito Santo hoje é restaurar a imagem de Cristo em nós. Esse é o objetivo pelo qual fomos criados. E eu e você, que estamos sendo formados à imagem de Cristo, quando nos unimos, somos a igreja, somos o corpo. Porque o propósito eterno de Deus é a igreja, é ter o seu corpo, é edificar a sua casa. Até aqui nós já entendemos, amém? O trabalho do Espírito é formar Cristo em mim. Mas a maneira como eu vou me manifestar no mundo e vou expressar a Cristo no mundo está relacionado com a unção que Deus colocou sobre a minha vida. São os 5 ministérios. Deu para entender ou não? Deus quer formar Cristo em mim, mas a maneira como esse Cristo vai ser manifestado através de mim é pelos 5 ministérios. Agora, dentro dos 5 ministérios, eu consigo caminhar tranquilamente. Você entendeu? Pastor, mas você não acredita que existem pessoas que foram separadas para determinadas missões? Acredito. Missão. Missão é diferente de chamado. Chamado fala de algo que você nasceu para aquilo. Missão fala de um projeto determinado e específico por um tempo, por uma estação ou por uma geração. Às vezes Deus levanta gerações com missões específicas, gerações com objetivos específicos. Também às vezes ele levanta e separa você para um tempo, para uma missão específica. Então eu acredito sim em missão. Mas eu vou te falar, muitas das vezes, por a gente não entender os 5 ministérios, nós acabamos assumindo responsabilidades que não deveríamos assumir. No domingo, ao final do culto, o irmão disse para mim que sempre falaram para ele que ele tinha uma unção pastoral. E na cabeça dele existia uma batalha, porque ele dizia: se eu tenho uma unção pastoral, significa que eu tenho que deixar minha vida e virar pastor? Eu respondi para ele: não. Significa que você precisa responder a Deus ao seu chamado e aproveitar todos os lugares que Deus te coloca para pastorear as pessoas que estão ao seu lado. Porque nós não pastoreamos com o nosso título, nós pastoreamos com a nossa unção. A unção é uma coisa muito séria e nós precisamos valorizar a unção.
Não toque na unção. Eu tenho uma unção para estar falando isso aqui para você. E você tem uma unção que Deus te deu, ela é só tua. E a unção é a coisa mais importante que Deus dá para cada um de nós. É claro, o Espírito Santo sobre nós é a unção do Senhor sobre nós. Quando eu digo unção, eu estou falando do poder que o Senhor libera sobre as nossas vidas. É o poder do Espírito Santo. E eu respondi para ele, irmão, mas explica mais sobre essa sua crise. Ele disse para mim, sim, pastor, todo mundo profetiza, fala que eu tenho um chamado para pastor. E eu falei para ele, o que você faz? E ele disse, olha, eu tenho um lugar onde que... Eu conheço ele, né? O irmão tá até me assistindo. Naquele lugar eu cuido das pessoas. As pessoas se encontram com Jesus. E eu tenho um amor por isso. Porque eu amo ver as pessoas na presença do Senhor. Eu amo saber que a minha vida está sendo usada para que as pessoas sejam tocadas. E eu amo saber que aquilo que eu faço salva vidas. Eu disse, pois é, você é um pastor. Pastor, então eu não preciso deixar meu trabalho, minha vida para ser pastor igual você? Eu falei, não, irmão, você já é pastor. Porque nós pastoreamos com a unção. Talvez eu deveria abrir um aspas aqui para falar sobre a unção, mas hoje não vai dar tempo. Faz sentido o que eu estou te falando ou não? É a unção que faz com que as coisas aconteçam. Essa unção vai fluir de 5 canos diferentes: pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta. Pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta. 5. Dentro dessa unção, Deus vai te dar liberdade para caminhar, para fluir. Às vezes você vai perceber que Ele te chamou para uma missão. Invista nisso. Eu tenho uma unção sobre mim, mas eu tenho uma missão também. Eu sou pastor. Deus me chamou para isso. Eu tenho clareza sobre isso. Não há dúvidas que eu fui separado para estar aqui falando para você. Quando eu estou aqui pregando para você, compartilhando com você e te ensinando, eu sinto o rio de Deus fluindo de mim. Eu sinto a unção de Deus fluindo sobre mim. Eu sinto a unção de Deus fluindo através de mim. Eu estou aqui falando. E esse lugar que eu estou aqui está permeado de unção. Por quê? Porque eu fui feito para isso. Pastor, você foi feito para fazer uma live? Não. Eu fui feito para derramar a unção de Deus através do ensino. No lugar que eu estiver, quando eu abro a minha boca, a unção flui. Mas quando eu estou respondendo à missão que Deus me deu, eu percebo ainda mais unção. Eu sei que pode parecer que eu estou sendo redundante em tudo que eu estou te falando, mas eu não estou. Na verdade, eu estou escavando mais esse assunto que tem o poder de mudar a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Por que nos reunimos de casa em casa? É porque quando nós estamos reunidos como igreja, nós conseguimos exercitar todas as unções. Eu sou aquele que flui na unção do mestre. Você flui na unção pastoral. O outro flui na unção do profeta. O outro flui na unção evangelística. E o outro flui na unção apostólica. Quando nos reunimos como igreja, de casa em casa, nós compartilhamos a unção. E como igreja, a nossa agenda, como igreja, a nossa estrutura e a nossa organização existe para um propósito: para treinar cada um de nós, para que possamos desenvolver a unção, para que possamos colocar esta unção em prática. Eu acho incrível a forma como nós nos reunimos como igreja e como trabalhamos como igreja, porque a nossa teologia, ela é aplicável e ela é perfeitamente prática. Nós acreditamos que estamos aqui para construir o reino de Deus. Fazemos isso em grandes reuniões, ensinando, mas fazemos isso de casa em casa, aplicando, treinando todos os membros do corpo de Cristo, para que eles possam desenvolver
o seu ministério para que o reino de Deus seja edificado. Eu espero que hoje você possa ter sido abençoado através dessa palavra. E amanhã nós vamos estar juntos mais uma vez. Eu vou falar pela última vez sobre esse tema, mas eu creio que tem um pouquinho mais para ser escavado. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter uma célula abençoada. Vários irmãos estão na célula hoje, algumas células não acontecem hoje, mas a maioria é. Então eu peço que os líderes orem agora. Vamos orar pelos nossos alvos pessoais, vamos orar por salvação, vamos orar pelo encontro, pelo nosso retiro. Mas eu queria que a gente fizesse um momento especial de oração. Vamos orar e vamos compartilhar como célula qual é o ministério que você está fluindo. Você já descobriu qual é o seu ministério? Você já descobriu dos 5 ministérios qual é aquele que você mais flui? E vamos fazer um momento de oração para que Deus desperte a gente para responder o ministério que Ele nos chamou? Amém? Que Deus abençoe meus irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.